Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 26º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, capítulo 5, parte 9. Depois que Yohanan descreveu a glória indescritível da sala do trono de Yahvé no 4º capítulo do Apocalipse, seu olhar agora cai sobre um pergaminho que determina o progresso do mundo e da história da salvação. Yohanan parece fascinado por um pergaminho selado deitado na mão direita de Yahvé. Então, observei na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Apocalipse 5:1. Enquanto Yohanan ainda está olhando para o pergaminho e os selos, um anjo poderoso aparece. Esse anjo faz uma única pergunta para todo o universo: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Apocalipse 5:2-3. Sentindo a tremenda urgência de encontrar alguém que possa abrir este pergaminho, Yohanan começa a chorar amargamente. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Apocalipse 5:4. Yohanan suspeita que, se ninguém for encontrado, o plano de salvação de Yahvé não pode ser concluído e a nova era também não pode ser iniciada. Agora, um dos anciãos se vira para o choroso Yohanan. Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Apocalipse 5:5. Yohanan agora entende que este é o Messias, o leão vitorioso. Mas quando ele se virou para o leão, ele viu, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos. Apocalipse 5:6. Imagine este contraste antes. Fala-se de um leão e aí está um cordeiro carregando as feridas de sua matança. E é precisamente essa diferença extrema que Yeshua carrega dentro de si. Ele é ao mesmo tempo o cordeiro que foi morto por nós, e ele é o juízo justo e forte que julgará toda a terra no poder de um leão dentro de 3 anos e meio em um grau sem precedentes. Nós conhecemos este Yeshua por ter uma compreensão aproximada de quem é Yeshua. Isso também determina como nos vemos e como caminhamos com Ele, ou que compreensão temos da Igreja. Ao quebrar o primeiro selo, Yeshua é responsável pela morte de 1/4 da população mundial. Temos espaço em nossa imaginação de que este é Yeshua também? O pergaminho são os julgamentos escritos que acontecerão na terra antes do retorno de Yeshua. Os tribunais serão tão desastrosos que somente uma pessoa considerada digna poderá executá-los. Essa pessoa deve ser perfeitamente justa. Quem é misericordioso e gentil o suficiente e quem tem uma espinha dorsal extraordinária para anunciar um julgamento tão justo, mas fatídico, momentoso e dramático? Esse julgamento causará medo. E aconteceu que os reis da terra
os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Apocalipse 6, 15 e 17. Será que temos uma ideia real de que a santidade e a justiça de Yahvé incluem o julgamento e estamos pregando um evangelho tão abrangente? Ou estamos apenas falando de misericórdia e graça, como podemos ver o movimento extremamente rápido da hipergraça se espalhando pelo mundo? Este é um anúncio falso, porque falamos de um Messias que carrega graça infinita, mas também julgamento infinito. Um Messias judeu julgará o mundo, o Cordeiro e o Leão da tribo de Judá. Voltando a Yohanan capítulo 5, 7. Ele, o Cordeiro, veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. E este mesmo homem que assume o papel é um leão e um cordeiro. Ele é aquele que sangrou pelos nossos pecados, mas também voltou respingado de sangue. Quem é este que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas fulgurantes, mas manchadas de vermelho? Quem é este que, envolto em um esplendoroso manto, marcha a passos largos na grandeza de sua força? Sou eu que promovo o direito, eu que sou poderoso para salvar. Mas por que essa cor vermelha do teu traje? Por que as tuas vestes se parecem com as de alguém que tenha pisado a uva no lagar? Só pisei uvas no lagar, ninguém dentre todos os povos esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira, movido por toda a indignação que senti, eu as esmaguei, e o sangue delas respingou na minha roupa, e as minhas vestes ficaram tingidas. Em verdade, havia decidido pelo dia da vingança, alimentei-o em meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Isaías 63, 1, 4. Normalmente, a combinação de tal devoção obediente e mansa até a morte e tal ira é incompatível para um julgamento tão inconcebível. Não se encontra em nós, seres humanos. Não podemos ser leão e cordeiro nesta enorme extensão. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Yahvé homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Yahvé, e assim reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 7, 10. Os 4 seres vivos e os 24 anciãos têm cada um uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Essas são as orações dos santos. Isso está no contexto da nova canção que estão cantando. Você é digno de participar e abrir seus selos. Visto que as taças cheias de orações são mencionadas neste contexto, pode-se presumir que em suas orações os santos também imploram a Yeshua para encerrar os tempos presentes, pedindo-lhe para abrir os selos. É uma interação entre as orações dos santos, os 4 seres vivos e os 24 anciãos que fazem essas orações. Diante do trono, Yohanan entende a urgência de abrir os selos. Fica tão comovido que começa a chorar. Alguma vez pensamos que é ou será em breve
nosso trabalho interceder por Yeshua para abrir os selos para julgar o mundo e trazer o fim dos tempos atuais? Se nunca orarmos por isso, esse pensamento está fora de nosso alcance. Então, neste ponto até o momento, ainda não compreendemos ou sentimos que a era presente, Yetzirah, é ou será tão terrível que começaremos a implorar para que Yeshua possa julgá-la e anunciar a nova era vindoura. Peço que você absorva essa ideia e comece a deixá-la funcionar em você. A grande tribulação certamente será o momento em que começaremos a orar por ela. Nós vemos essa interação entre os santos na terra e os santos no céu? Para isso, também é necessário que os santos ainda estejam na terra e não tenham sido arrebatados de antemão. Os santos estão envolvidos na escrita do capítulo final da história humana para esta época. São eles e suas orações que enchem as taças que farão Yeshua abrir os selos. Yeshua comprou-nos para sermos sacerdotes e intercessores entre o céu e a terra no último período desta era, Yetzirah. Ele não nos comprou para simplesmente desaparecermos aqui na terra. Somos chamados para governar com Ele quando estabelecer seu trono em Jerusalém. Somos uma realeza. O que Yohanan vê a seguir? O que acontece agora diante do trono de Yahvé? Yohanan vê a adoração daquele que se senta no trono e do Cordeiro. Então, reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Apocalipse 5, 11, 14. Nosso verdadeiro destino é adorar Yahvé e o Cordeiro. Antecipamos o que acontecerá lá na eternidade. Nós adoramos aquele que se assenta no trono e o Cordeiro que foi morto e vive e governa para todo sempre. Aqueles que estão ao redor do trono e adoram, veem como ele é e sabem que é digno de realizar o justo julgamento do fim dos tempos. Yeshua pega o rolo da mão do Pai para abri-lo para o julgamento, porque os santos pediram a ele. Todas as nossas vidas devem ser vividas para a glória de Yahvé e a glória do Cordeiro. Fomos destinados a isso. O Apocalipse nos mostra a seriedade do julgamento de Yahvé. Os julgamentos que se desenrolam com a quebra dos 7 selos são tremendos. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira. No final, há o juízo final e o julgamento dos mortos que não aceitaram Yeshua. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Sejam ricamente abençoados.